Graça e paz, meu nome é Lilian Freitas. Mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra do Senhor com você. Hoje quero falar sobre nós não resistirmos ao vento. Quero ler aqui em Atos, capítulo 23, versículo 11. Diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Isso o Senhor falando a Paulo. Agora eu quero ler aqui em Atos, capítulo 27, versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Versículo 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Agora quero ler aqui no 13 e 15, diz assim: Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Agora eu vou ler aqui por último, versículo 18 e 19, diz assim: Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Amém, queridos? Hoje eu quero falar sobre nós cedermos à vontade do vento, de não resistirmos ao vento. A palavra do Senhor aponta o vento, né, como uma obra, uma manifestação do Espírito Santo, né? E tudo isso aqui que eu li para você, querido, é fruto de algo que aconteceu com Paulo ali. Na verdade, o início disso tudo, né, foi ali em Trode, quando Paulo então estendeu a sua pregação, e a Bíblia diz que a pregação dele se estendeu tanto que chegou à meia-noite, ele ainda estava falando da palavra do Senhor. E naquele momento ali um jovem, né, pegou ao sono e ele caiu do terceiro andar. E quando ele cai ali, ele já cai morto. E as pessoas se preocupam, então a palavra diz que Paulo se inclinou sobre aquele jovem, né, e orou ali sobre ele, e ele tornou a vida. Então Paulo ressuscita alguém. Então, queridos, mais à frente Paulo vai dizer: olha, né, eu estou constrangido no meu espírito, que eu preciso ir para Jerusalém, e o Espírito Santo está me dizendo que naquele lugar prisões e cadeias e tribulações me aguardam. Sabe, querido, então isso que eu estou lendo aqui para você, né, é um relato daquilo que Paulo vinha vivendo com o Senhor por poder pregar a palavra de Deus. E a Bíblia diz então que Paulo foi levado de pessoas a pessoas, ao Sinédrio, a Félix, e foi acusado por tantas outras pessoas. Mas a Bíblia vai dizer ali em Atos 27, no capítulo 9, no versículo 11, que havia um perigo nas viagens, né? Que havia os perigos da viagem. E eu quero falar um pouco sobre isso, querido, antes que eu venha falar por que hoje eu estou dizendo sobre não resistir ao vento, né? Nós, querido, hoje, né, temos vivido a nossa caminhada cristã, a nossa viagem com o Senhor, né? E a nossa viagem, ela se refere à nossa caminhada, né, ao caminho que temos trilhado com Jesus. E eu quero dizer para você, querido, que nesse caminho, que nessa viagem da nossa caminhada cristã, vai haver perigos. Mas a questão, querido, é a viagem que você tem feito na sua vida, ela está validada pela vontade de Deus, ou ela está validada pelas suas vontades, pelo seu querer. Porque Paulo vai dizer aqui no versículo 9 e 10, ele diz: olha, eu vejo que essa viagem vai ser trabalhosa, com dano, com prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Ou seja, querido, Paulo estava inserido ali naquela viagem de perigo, sim, mas em Atos capítulo
23, versículo 11, o Espírito Santo aparece para Paulo e diz para ele: da mesma forma que você foi testemunha de Jesus, das palavras de vida eterna ali em Jerusalém, convém que você faça em Roma. Então Paulo, ele estava sendo levado a César, a Roma. Então, querido, eu quero dizer para você, há uma diferença na minha vida e na sua vida quando nós estamos fazendo viagens que tem risco sim, que tem perigo sim, porque a vida cristã nos cerca de perigos, mas também nós temos um Deus que é conosco, que é fiel para nos livrar de todas elas, de todos os perigos, sabe? Então, queridos, a minha pergunta para você é que se você está vivendo uma vida validada pela vontade do Senhor, ou você está vivendo aquilo que o seu coração tem designado para você, querido, porque esses homens aqui, a Bíblia vai dizer no versículo 11, que o centurião dava crédito àqueles homens e não a que Paulo estava falando. Então, queridos, eu quero dizer para vocês, sempre em viagens que vamos fazer, em decisões que vamos tomar, Deus sempre vai levantar pessoas, queridos, para nos exortar, para nos mostrar que aquele caminho é um caminho de perigo, é um caminho que foge ao controle, sabe? Não que foge ao controle do poder das mãos de Deus, mas é um caminho, querido, onde a vontade de Deus não foi estabelecida para a minha vida e para a sua vida. Por isso precisamos ser sensíveis à voz de Deus e sermos homens e mulheres de Deus que vai andar aonde Deus permite que nós andemos. Porque Paulo, ele foi designado para aquela viagem, mas aqueles homens, queridos, eles não faziam parte daquela viagem, sabe? Então eu quero dizer para você, aquilo que Deus ministrou hoje ao meu coração, porque essa palavra, querida, é fruto, do meu devocional dessa manhã, de hoje, do dia 4 de julho de 2020. Nesses dias Deus tem ministrado muito ao meu coração, sabe, de que quando nós estamos ministrando a sua palavra, de quando nós estamos falando do amor do Senhor, querido, haverá pessoas que vão crer, haverá pessoas que não vão crer, haverá pessoas que vão se levantar contra nós, haverão pessoas que vão estar do nosso lado, e esses são os perigos da caminhada, e era por causa disso que Paulo estava sendo levado a César, querido, porque muitos criam, outros não criam, um se levantava contra eles, outro se levantava para ajudá-lo, queridos, mas a minha questão aqui, daquilo que Deus ministrou no meu coração e que eu quero compartilhar com você, querido, é que se a sua viagem está pautada, validada na vontade de Deus, ou você tem andado por sua própria vontade, sabe, querido? E aqui eu começo então a falar para você por que Deus colocou no meu coração esse título de não resistir o vento, A Bíblia está dizendo aqui, que chegou um momento que o navio estava sendo arrastado com tanta violência e eles não puderam resistir ao vento, e então eles cessaram a manobra e permitiram ser levados. Sabe, querido, eu quero dizer para você que nas nossas vidas, mesmo que quando estamos vivendo a vontade do Senhor, ou quando estamos vivendo a nossa própria vontade, é inevitável que o vento venha sobre nós, é inevitável que ele venha, sabe, de uma forma a nos provar, a nos testar, querido. O Espírito Santo é aquele que simboliza esse vento, e a Bíblia diz que ele começou a soprar brandamente, e depois, mais à frente, se levantou um grande tufão, querido, com grande poder, sabe, foi levantado aquele vento contra aquelas pessoas, e eles entenderam, querido, que naquele momento, era um momento, sabe, de não resistir àquele vento. Era um momento de não tentar agir com as suas próprias forças, porque, querido, eu quero dizer para você que quando o Espírito Santo de Deus ele quer agir, nós não podemos impedir. Quando Deus quer nos provar, sabe, querido, nós não podemos impedir. O que nós possamos fazer é recuar e não resistir a esse vento, não resistir à vontade do Senhor, aos propósitos que Deus tinha, querido, porque se você ler todo esse contexto, você vai descobrir, sabe, que o que Deus queria ali era duas coisas daquelas pessoas. No versículo 18 e 19 vai dizer, olha, que foram açoitados severamente pela tormenta do dia seguinte, que aliviaram o barco. Querida, a palavra aliviar quer dizer diminuir o peso, livrar-se. E lá em Mateus, querido, no capítulo 11, no versículo 28 e 29, Jesus vai falar sobre isso, de nós
sabe, colocarmos sobre Ele tudo aquilo que está sobre nós, que gera peso, para que nós não viemos ficar sobrecarregados. Sabe, querido, eu quero dizer para você que talvez hoje o vento do Espírito tem sobrado sobre a sua vida, como ele tem soprado sobre a minha. Mas eu quero dizer para você, querida, há um momento de que você precisa abrir os seus olhos espirituais e entender o que aqueles homens entenderam. Há um momento das nossas vidas que precisamos aliviar o barco, querido, e começar a colocar sobre Jesus aquilo que está sobrecarregando as nossas vidas e que está querendo nos levar à destruição. E a outra coisa que eles fizeram, querido, eles lançaram ao mar a armação do navio. Sabe o que quer dizer a palavra armação, querido? Essa palavra lançar a armação quer dizer lançar, a palavra significa vomitar. E quando é que nós vomitamos, querido? Quando aquilo está fazendo mal dentro de nós vomitamos. Sabe, querido, eu quero dizer para você que nesses dias são dias de você lançar, de você vomitar, de você colocar para fora tudo aquilo que está fazendo mal dentro de você. Talvez sejam sentimentos, talvez sejam lembranças, eu não sei, querido, mas o Espírito Santo sabe. E a palavra, a armação está falando de estruturas, querido. Nesses dias são dias de você deixar cair por terra essas estruturas humanas que você acha que te sustenta, que te protege, porque quem te protege é Deus. Você vai ver no final, querido, que aqui no capítulo, no versículo 22, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Querido, o propósito de Deus é destruir o navio, sabe, que está colocando peso sobre a sua vida, que está colocando você a acreditar na estrutura errada. Eu quero dizer para você que aqueles homens não morreram, querido, porque não foi aquele barco que salvaram eles. Eles estavam lutando para que aquele barco não fosse destruído, mas quando eles entenderam que não podia resistir o vento e eles cederam, querido, a vida deles foram poupadas e eles entenderam que é necessário os ventos vierem para que eles abram os olhos e lancem no mar, que é o próprio Deus, querido, tudo aquilo que está sobrecarregando as suas vidas, tudo aquilo que está trazendo peso, sabe, e eles começam a lançar também no mar toda a estrutura, todo o engano do inimigo, querido, que coloca nas mentes que são estruturas humanas que nos protegem, mas não é, querido. Quem nos protege é Deus, quem nos livra é Deus, e é o Espírito Santo que faz isso nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, sabe, querido? Eu quero dizer para você que a Bíblia diz lá em João, no capítulo 3, no versículo 8, que o Espírito Santo sopra onde quer, que precisamos ouvir a sua voz, porque nós não sabemos de onde ela vem, mas aquele que nasce do Espírito, ele consegue entender. Sabe, querido, eu quero dizer para você que deixa Deus destruir esse barco, sabe, que está tentando destruir a sua própria vida. Deixa Ele tirar de você todo o peso, deixa Ele tirar de você todo o engano, e que você possa se lançar nele e não resistir a esse vento que está vindo para o seu próprio bem, querido, para o seu próprio bem, para fazer de você um homem livre, uma mulher livre, que anda segundo a vontade e o querer do Espírito Santo, porque é isso que João está querendo dizer aqui no capítulo 3, no versículo 8, que aquele que nasce do Espírito, querido, ele não resiste ao Espírito, mas ele se submete à sua voz, à sua direção, e entende que é para o seu próprio bem que o Espírito Santo sopra o seu vento. Oh, querido, que você fique com essa palavra, que Jesus possa ministrar ao seu coração o entendimento de que Deus é aquele que te guarda, é aquele que te quer te fazer de você um homem ou mulher livre, livre a ponto de se render ao seu Espírito sempre e não resistir à obra das suas mãos, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós, querido. Continua lendo esse texto, você vai ver o final de toda essa história de Paulo, você vai ver onde Deus queria levar ele com todo esse vento que soprou sobre a sua vida. Que Jesus te abençoe, que você seja ministrado pelo Senhor. Amém?